pessoal, estamos de volta nessa nossa aula de número 1, dando continuidade ao nosso assunto referente à competência tributária quanto à criação e majoração de tributos, né? Então, um ponto muito importante que eu destaco aqui para vocês. A regra é que nós vamos ter uma lei ordinária, que será um instrumento hábil para de um tributo. Então, a regra é lei ordinária. E onde cabe lei ordinária, cabe medida provisória. Então, nada impede que nós tenhamos a criação de um tributo por meio de uma edição de uma MP. Guarda essa premissa. Onde cabe lei ordinária, cabe medida provisória. Onde cabe lei complementar, não cabe medida provisória. Isso vocês estudam lá na parte de direito constitucional, em processo legislativo. Por isso que eu falo, direito tributário, você tem que saber direito constitucional muito bem e direito administrativo. Nós vamos ver mais adiante esses pontos. Pois bem, então a regra é lei ordinária. Só que nós temos as exceções. Tributos que são criados, que são instituídos mediante a edição de uma lei complementar. E isso aqui você precisa memorizar. Você precisa memorizar porque isso aqui é cobrado em prova de exame de ordem a rodo, chove, despenca, né? Então, nós teremos a contribuição social residual, artigo 194, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, sendo criada por meio de lei complementar, o empréstimo compulsório, e guarda o empréstimo compulsório, porque nós tivemos uma discussão durante o lapso temporal da pandemia, né, da Covid-19, quanto à criação de um empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório mediante lei complementar. Imposto sobre grandes fortunas, também lei complementar, e o imposto residual. Então, gente, nós temos aqui 4 situações de que serão criados mediante lei complementar e não lei ordinária. Portanto, não pode medida provisória ser editada para a criação desses tributos, porque onde cabe lei ordinária, cabe medida provisória. Onde cabe lei complementar, não cabe medida provisória. Isso aqui já foi cobrado em prova do exame de ordem. Muito cuidado. Dando continuidade ao assunto da nossa aula de número 1, nós temos as espécies tributárias. Ponto muito importante que eu destaco aqui para vocês. Bom, primeiro, os impostos. Nós vamos estudar os impostos aqui de forma geral, tá? Porque nós temos algumas peculiaridades envolvendo os impostos na última aula, que é o nosso conteúdo programático. No meu livro, eu trago essa parte referente aos impostos já no capítulo número 1. Eu acho muito didático falar sobre as espécies tributárias e já de forma bem detalhada sobre os impostos estaduais, municipais e federais, né? E no caso do Distrito Federal, como vocês sabem, tem uma natureza jurídica híbrida de estado e município, então contempla os impostos estaduais e municipais. Tudo bem? Então, lá no livro, capítulo 1, você já tem a parte inteira sobre impostos. Só que aqui, gente, nós temos os impostos de forma geral. Pois bem, então nós temos que os impostos são tributos não vinculados ao fato gerador e também em relação à destinação, tá? Salvo quanto à questão das transferências constitucionais, né? Que nós temos em relação à questão da saúde, mas algo que faz parte de repartição de receita tributária. Um ponto que eu destaco para vocês, que nós estudamos bastante na parte de direito financeiro. Pois bem, então, nós temos o seguinte, que o imposto, para ele existir, não há necessidade do Estado fazer nada. Como assim? Bom, sempre quando eu estou andando de carro com meu pai reclama, fala, olha, essa rua toda cheia de buraco e eu pago o IPVA mó caro do meu carro. Eu penso, pai, não tem nada a ver isso. Por quê? Porque nós temos que o valor arrecadado do IPVA, que é um imposto estadual, não vai ser necessariamente destinado à manutenção das vias. Não. Geralmente é destinado à saúde, à educação, como ocorre também com o ICMS. Então, nesse caso, você tem a prática do fato gerador ser proprietário de um veículo automotor, no caso, o carro, né, do meu pai, então ele é contribuinte do IPVA, né? Ele não faz jus a nenhuma isenção tributária aqui do estado de São Paulo.
Então, ele tem que pagar o valor, o montante do IPVA. Paga em uma parcela ou em 3 vezes, que a nossa legislação bandeirante traz, assim, né, em relação ao IPVA. Então, nesse caso, ele pratica o fato gerador de ser proprietário de um veículo automotor. Ponto. Nós não temos uma vinculação do imposto IPVA com o seu fato gerador, e muito menos a sua destinação. Não vai ser destinado um montante para fins de manutenção das vias públicas. Não. Pode ser destinado à saúde, à educação. Então, é uma característica aqui dos impostos. São tributos não vinculados. Cuidado com isso. Que incidem sobre manifestações de riqueza do sujeito passivo. Qual que é a manifestação de riqueza do IPVA? Ser proprietário de veículo automotor. Qual que é a manifestação de riqueza do imposto de renda? Oferir renda. Então, se eu estou oferindo renda, aqui eu tenho uma manifestação de riqueza e eu tenho a incidência do imposto de renda. Tudo bem? É importante que você saiba sobre isso. Nós temos que é um caráter contributivo. Então, é uma característica dos impostos. E não há referibilidade. Gente, isso aqui é importante que vocês saibam que vai que a prova da FGV venha, de fato, a inovar numa questãozinha mais difícil. Muitas vezes eu vejo a FGV inovando nas questões de direito tributário, trazendo questões multidisciplinares envolvendo o direito tributário com o direito constitucional, o direito tributário com o direito penal e o direito administrativo. Então, é importante que nós sempre tenhamos em mente que a FGV ela pode trazer algumas questões mais difíceis e termos que são mais usuais em provas de concurso. Então, diferentemente das contribuições sociais, nós temos que os impostos não possuem referibilidade. E o que é a referibilidade, professora? É o aspecto material da hipótese de incidência, que eu já expliquei para vocês, né? O que é a hipótese de incidência conforme o Geraldo Ataliba, do imposto, que é um signo presuntivo da riqueza demonstrado pelo contribuinte e eleito pelo legislador. E não há qualquer relação com a despesa que receberá o montante arrecadado nas situações que pode haver vinculação. O que significa isso? Quando eu falo de contribuição social, eu tenho que o montante arrecadado da contribuição social vai ser destinado à Seguridade Social. Nós temos a desvinculação de receita da União, que é a DRU, também no Estado, no município, que está lá no ADCT, tá? Isso não vem ao caso aqui. Mas a contribuição social, ela é destinada a algo, já está intrínseco. Agora, o imposto não. Então, ele não tem essa referibilidade. O imposto arrecadado em relação ao IPVA não vai ser destinado à manutenção das vias públicas. Então, o imposto não tem referibilidade, diferentemente da contribuição social. Ok, pessoal, isso é importante. Vai que a FGV ela inove na sua prova. Pois bem, e nós temos aqui uma competência privativa de cada ente, conforme já apresentei na Constituição Federal de 88. Só que nós também temos aqui a competência residual e a competência extraordinária. Somente a União pode instituir aqui, no caso, impostos residuais, né, que nós vamos ver, e também impostos extraordinários. Então, cuidado, que aqui nós não temos uma competência atribuída aos estados, aos municípios e Distrito Federal. Aqui apenas a União que pode. Então, veja, a competência residual, ela traz aqui a possibilidade da União de instituir, mediante lei complementar, conforme eu acabei de mencionar para vocês no início dessa nossa parte 2 da aula 1, novos impostos, desde que sejam não cumulativos e não tenha fato gerador ou base de cálculo próprio dos previstos na Constituição Federal de 88, ou seja, dos impostos previstos na Constituição Federal de 88. Então, essa competência residual, que somente a União pode criar, mediante lei complementar, novos impostos não cumulativos e que não tenham fato gerador ou base de cálculo dos impostos previstos na Constituição Federal de 88. Essa competência residual também nós temos em relação às contribuições residuais. É a mesma situação, tá? Então, tanto aos impostos quanto às contribuições, nós temos essa competência residual da União
Gente, tomem cuidado com isso. Isso sempre é cobrado em prova, em relação aos impostos e as contribuições nessa competência residual da União. Sempre tem questãozinha que vocês vão verificar, né, envolvendo essa competência. E a competência extraordinária, professora? Também somente a União que pode instituir impostos extraordinários, né? No caso, o Imposto Extraordinário Guerra, IEG, tá? Então, cuidado. Nós tivemos já a instituição do SMS Extraordinário Fiscal, que é o SMS Guerra nesse caso. Então, perceba que a União, ela vai instituir o SMS Guerra, né? No caso, instituiu, olhando para o fato gerador e a base de cálculo do SMS normal, que é o SMS estadual. Então, nós temos essa situação, né, que houve aqui uma bitributação permitida. O que é bitributação? E aqui, nesse ponto da aula, eu vou utilizar essa explicação para que você, de fato, tenha, né, de forma mais detalhada. A bitributação é quando nós temos dois entes da federação que olham para o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo e instituem dois tributos distintos. Então, aqui do SMS Guerra é bitributação, porque nós temos o Estado, e vamos pegar o Estado de São Paulo, de onde eu estou lecionando, né, aqui em Santos. Então, nós temos o Estado de São Paulo e nós temos a União. A Constituição Federal, ela atribuiu aos estados a competência para instituir SMS. Então, o Estado de São Paulo, ele olhou para o fato gerador, né, em relação à circulação de mercadorias e instituiu o seu SMS. Ok. Aí a União olhou para esse mesmo fato gerador e instituiu SMS Guerra. Então, nós temos a bitributação. Dois entes olhando para o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo, instituindo dois tributos distintos. Diferentemente do bis in idem. O que é o bis in idem? É um único ente, União, olhando para o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo, instituindo dois tributos distintos. Professora, qual é o caso de bis in idem? Aqui, nós poderíamos ter, né, no caso, o imposto extraordinário guerra a partir de um bis in idem, porque a Constituição Federal ela não veda. Então, veja que aqui nós temos o SMS guerra, que é bitributação, mas nada impediria da União criar um imposto extraordinário guerra por meio do fato gerador de um tributo seu, tá? Então, um bis in idem. Só que nós temos uma discussão interessante em relação à contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda da pessoa jurídica, que nós temos o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo. Olha que interessante. E aí chegou no Supremo Tribunal Federal essa situação, e o Supremo Tribunal Federal falou que isso não é bis in idem. Como, professora? Se nós temos dois tributos da competência da União, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Que incide sobre a folha de pagamento e, no caso, o faturamento, né, da pessoa jurídica, o lucro. Pois bem, e o imposto de renda da pessoa jurídica? Bom, nesse caso, não seria bis in idem, porque o STF entende que para haver bis in idem, nós teríamos aqui necessariamente a mesma espécie tributária. Só que no caso da contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda da pessoa jurídica, nós temos duas espécies tributárias distintas. Então, há essa possibilidade. E não é caso de bis in idem, de acordo com o STF. Eu entendo que é, e grande parcela da doutrina de direito tributário também entende nesse sentido. Mas o que importa para a sua prova de exame de ordem é a posição do Supremo, e não, né, o meu estudo referente a esse ponto, tá? No meu livro, eu levanto essa posição do Supremo, faço essa crítica e levo em consideração a parte da doutrina de direito tributário a qual me filio nesse sentido, tá? Então, cuidado com isso. Bitributação e bis in idem aqui a partir da competência extraordinária. Então, gente, isso é muito importante na parte de impostos. Os impostos, eles podem ser reais ou pessoais. O que é real? Que recai sobre objeto. O SMS, ele é um imposto real, né? Então, nós temos a mercadoria. Agora, pessoal, que leva em consideração as características do sujeito, o imposto de renda. Então, ele leva em consideração, né, quanto que eu estou oferindo.
Se eu estou oferindo 20, se eu estou oferindo 30, se eu não estou oferindo nada, aí eu verifico qual que é a alíquota que eu estarei sujeita do imposto de renda da pessoa física. Tudo bem? Nós também temos que o imposto ele pode ser fiscal ou extrafiscal. Fiscal é quando nós temos aquela característica predominante de que o imposto ele serve para arrecadação tributária, arrecadação de receita tributária para os cofres da administração pública. Ao passo que ele é extrafiscal, quando sua característica preponderante é a regulação do mercado, no caso, o imposto de importação, né, no comércio internacional. Nós também temos o ICMS ecológico em relação à preservação ambiental, que alguns estados da federação instituíram, como no caso o estado do Paraná, o estado de São Paulo. Enfim, nós temos essas características predominantes. Todos os impostos serão fiscais, porque nós temos a arrecadação tributária, mas nós temos essa característica predominante. Então, ponto que eu destaco aqui para vocês. Em relação a essa questão do imposto ser real ou pessoal, nós temos que a Constituição Federal ela menciona que, havendo viabilidade, a pessoalidade ela torna-se obrigatória por conta do princípio da isonomia tributária, tá? Então, algo que nós vamos ver na parte de princípios do direito tributário na Constituição Federal de 88. E também por conta do princípio da capacidade contributiva, que é algo que é diferente de capacidade econômica, que nós vamos estudar mais adiante. Então, em relação aos impostos, de forma geral, nós temos essas peculiaridades. As taxas. Essa espécie tributária, ela é muito cobrada em prova de exame de ordem. E aqui, gente, em regra, tá? Lógico que nós temos exceções. Quando taxa é cobrada na primeira fase, ela não é cobrada na segunda fase. Isso eu já vi em várias provas do exame de ordem, tá? Então, cuidado com isso. E a espécie tributária que a FGV adora cobrar. Por que adora? Porque nós temos aqui algumas peculiaridades envolvendo taxas e preços públicos, tarifas, né? A doutrina de direito tributário, a grande parte trata de forma igual, preço público e tarifa, mas nós também temos a doutrina de direito tributário que de fato distingue preço público de tarifa. Depois nós vamos ver mais adiante. Então, nós temos essas peculiaridades, fora que nós temos súmulas vinculantes do STF, principalmente em relação à taxa de coleta de lixo domiciliar, tá? Então, ponto que eu trago aqui para vocês, que sempre é cobrado em prova de exame de ordem. O interessante é que é uma competência comum dos entes para instituir. Então, se o Estado de São Paulo ele presta um serviço, ele vai, né, de fato, ter a instituição da taxa, lógico, serviço divisível, né, que dá para verificar quanto cada um está pagando e quanto cada indivíduo está consumindo. Então, um ponto que eu trago aqui. Se é o município de Santos, o município de Santos pode instituir a taxa. A mesma coisa em relação à taxa do poder de polícia, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, uma competência comum. Todos os entes da federação podem instituir taxas, tudo bem? Então, em razão do exercício de polícia, do poder de polícia, ou da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos ou postos à disposição do contribuinte. Como assim, professora? Ora, nós temos essa taxa de coleta de lixo domiciliar, então, toda vez que você vê o caminhão do lixo passando na sua rua, nós temos os garis que prestam esse serviço público essencial e sem eles nós não seríamos nada, né, nesse mundo, porque nós seríamos tudo sujo, né? Então, são, assim, pessoas que prestam esse serviço de forma exemplar. Nós temos que quando o caminhão do lixo ele passa na sua casa e o gari ele recolhe o seu lixo, na verdade, nós estamos falando de um serviço público que é prestado aqui, né, pelo município de Santos, no meu caso, e nós pagamos uma taxa de coleta de lixo domiciliar. Por quê? Na visão do Supremo Tribunal Federal, nós temos que dar para saber quanto cada indivíduo está utilizando desse serviço público. Ele é divisível. Agora, suponha o seguinte, tenho meu apartamento aqui em Santos, eu resolvi fechar meu apartamento por 3 meses e estudar na Alemanha. Ok, não estou produzindo lixo. Só que mesmo assim, eu vou ter que pagar essa taxa de coleta de lixo. Por quê, professora? Porque nós temos na lei local
de que esse serviço público ele é posto à disposição. E mesmo se eu não estiver utilizando desse serviço público, eu vou ter que pagar uma taxa de coleta de lixo. Olha que interessante. E essa é a pegadinha. Nós temos que a Constituição Federal, ela permite essa possibilidade, né, de serviços postos à disposição do contribuinte. Só que tem que estar previsto em lei local para tanto, e no município de Santos nós temos o Código Tributário do município que prevê nesse sentido. Então, mesmo se eu fechar o meu apartamento e não produzir lixo durante esses 3 meses, estando na Alemanha estudando, eu vou ter que pagar essa taxa de coleta de lixo. Tudo bem? É um ponto que eu destaco aqui para vocês de suma importância. Cuidado! Nós temos que as taxas também observam o princípio da isonomia e da capacidade contributiva. Tudo bem? Vamos estudar as taxas do poder de polícia, lá do artigo 78 do CTN. Esse artigo 78 ele é importante não apenas para fins de direito tributário, mas o professor de direito administrativo, quando ele for definir o que é poder de polícia, ele vai ler esse dispositivo com vocês, tá? Então, cuidado, que nós temos aqui, né, o exercício do poder de polícia, que pressupõe a instituição de uma taxa. Pois bem, o interessante é que o Supremo Tribunal Federal, ele trouxe nesse recurso extraordinário que há o poder de polícia, mesmo quando o órgão não comprove haver fiscalização individualizada, porque nós temos uma presunção. Então, vamos supor, nós temos uma taxa de exercício do poder de polícia pelo IBAMA. O empreendimento que está amparado por uma licença de operação, nesse caso, né, vai ter que pagar uma taxa do exercício do poder de polícia para o IBAMA. Cuidado com isso. Só que nós tivemos o seguinte, que o IBAMA ele não vai todo mês nesse empreendimento para verificar se as condicionantes da licença de operação estão sendo cumpridas. E o empreendedor falou, poxa, e mesmo assim, sem receber a visita do IBAMA, eu tenho que pagar essa taxa? Tem. Por quê? Porque nós temos um órgão, né, que exerce o poder de polícia estruturado. Então, nós temos uma presunção aqui do exercício do poder de polícia. É dispensável que o IBAMA vá todo mês naquele empreendimento para verificar se as normas ambientais estão sendo cumpridas, né? Então, cuidado com isso, que é um entendimento do Supremo Tribunal Federal e já foi cobrado em prova. Tudo bem, pessoal? Um ponto muito importante para fins de prova do exame de ordem. Bom, em relação às taxas de serviço, que são as mais cobradas, nós temos essa questão da disponibilização de serviços públicos divisíveis e específicos. Por que, professora, divisíveis e específicos? Porque dá para saber quanto cada indivíduo está utilizando, né? E quanto que ele está pagando. Diferentemente do que eu falei para vocês da iluminação pública aqui na Orla de Santos. Quando eu vou andar com as minhas cachorras à noite, eu tenho uma iluminação pública, né? Aqui, pegando toda a orla da praia. Só que eu não sei quanto que eu estou utilizando, quanto que o meu pai está utilizando. Não dá para remunerar esse serviço público mediante taxa. Por isso que nós tivemos que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessas taxas e nós tivemos a queda da arrecadação tributária dos municípios. Por isso que nós tivemos a instituição da COSIP no artigo 149, letra A da Constituição Federal de 88. Ponto que eu trago aqui para vocês, tá? Então, a iluminação pública, ela não pode ser remunerada mediante taxa, entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas sim a COSIP, tá? Cuidado com isso. Então, nós estamos falando aqui de serviços públicos divisíveis e específicos, de utilização compulsória. Então, a questão, né, da coleta de lixo no meu apartamento, aqui no meu prédio. Nesse caso, estou falando de uma utilização compulsória. Mesmo que eu não utilize o serviço, eu vou ter que pagar uma taxa. Cuidado com isso, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês um fluxograma, inclusive, sobre essa taxa de utilização efetiva ou potencial de um serviço público. Bom, a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação do lixo, a súmula vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal,
Já falei para vocês em relação à iluminação pública, então nós temos essa súmula vinculante 41 do Supremo Tribunal Federal. Vejam que são assuntos sempre cobrados em prova de exame de ordem, por isso que eu destaquei. Um outro ponto interessante é quanto à base de cálculo das taxas. Nós temos que a base de cálculo não pode ser própria dos impostos, tá? Constituição Federal de 88, inclusive, e também no CTN. Só que nada impede que eu tenha elementos compartilhados. Então, por exemplo, a metragem do imóvel. A metragem do imóvel é um elemento utilizado tanto na base de cálculo do IPTU quanto na taxa de coleta de lixo. Só que perceba que nós estamos falando de um elemento compartilhado que existe na base de cálculo do IPTU e na base de cálculo da taxa de coleta de lixo. Mas nem por isso nós temos que são bases de cálculo idênticas. O que não pode é ter base de cálculo idêntica, mas nada impede que nós tenhamos elementos compartilhados. Muito cuidado com isso. É algo que eu trago aqui para vocês, inclusive dessa súmula 595 do STF, que previa a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem, que deu o início ao IPVA, né? Por isso que questionam que o IPVA seria inconstitucional, né? Só que veja que aqui o Supremo Tribunal Federal, utilizando desse antigo tributo, ele disse que é inconstitucional, né? No caso, base de cálculo idêntica ao imposto. Tudo bem? E ainda utilizamos essa só para fins de explicação em relação a essa questão de elementos. Tudo bem? E nós temos a súmula vinculante 29 no Supremo Tribunal Federal, que exprime exatamente o que eu acabei de mencionar. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Gente, cuidado com essa súmula vinculante 29. Ela é muito importante. Tudo bem? Outro ponto, taxas e preços públicos ou tarifas. Primeiro, quando eu falo de taxa, eu estou falando de um tributo. Então, nós temos um regime jurídico de direito público. Diferentemente do preço público, por quê? É um regime jurídico de direito privado. Ele é oriundo de um contrato administrativo firmado entre o poder concedente e a concessionária. Então, no caso, o pedágio que nós pagamos aqui na descida da Serra de São Paulo a Santos, no sistema Anchieta Imigrantes, para a concessionária Ecovias. Nesse caso, eu estou falando de um preço público, de uma tarifa. Por quê? Nós temos que, nesse caso, a tarifa, ela não observa os princípios do direito tributário, mas sim no que tange aos contratos administrativos. Nós temos o princípio da modicidade do valor das tarifas, né? Lá de concessão, na parte de licitação pública que vocês estudam na disciplina de direito administrativo. Então, se a Ecovias, né, ela modificar o valor do pedágio, acho que já está quase R$28, foi para R$30, para cobrar de nós, usuários, não é necessário que aguarde o próximo exercício financeiro ou 90 dias, porque nós não estamos falando de tributo, mas sim nós estamos falando de uma receita originária. Lá no direito financeiro, nós temos que é o preço público, a tarifa, ela é uma receita originária, que ela é oriunda da exploração do patrimônio público. Diferentemente do tributo, que aqui é a taxa, que é uma receita derivada. Cuidado com isso, nós estamos falando de uma arrecadação compulsória, porque é uma prestação compulsória, diferentemente da prestação facultativa, que é o preço público. Gente, é muito importante que vocês saibam essa diferença. Cuidado. Tanto que nós temos a súmula 545 do Supremo Tribunal Federal, que traz que preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque as taxas, diferentemente daqueles preços públicos, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que a instituiu. Cuidado com essa súmula 545. E mais, nós temos aqui um entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação a serviços públicos propriamente estatais, que são indelegáveis. Então, nós teremos que o Estado prestará, né, esse serviço público.
Então, é remunerado mediante taxa. Ao passo que serviços públicos essenciais ao interesse público, também nós temos taxa. E em relação aos não essenciais, que são delegáveis, nós temos que poderão ser remunerados mediante preço público. Pessoal, ainda nós temos a contribuição de melhoria e os empréstimos compulsórios, que eu vou abordar na próxima aula, uma vez que são espécies tributárias muito importantes, assim como as contribuições, mas que essas últimas não são tão cobradas em prova de exame de ordem. Então, na próxima aula, embora nós tenhamos um outro assunto, eu ainda vou terminar as espécies tributárias. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula número 1, referente às espécies tributárias, essa parte 2, e acompanhem as nossas aulas de direito tributário aqui no Trino Exame de Ordem. Até mais!